amigos e amigas, irmãos e irmãs, boa tarde a todos. Alegria muito grande revê-los. Hoje nós damos continuidade a essa atividade tão tradicional da Sociedade Espírita Morada de Jesus, que é a palestra pública, a atividade de assistência espiritual, que na verdade consistiria em condições presenciais, regulares, na palestra pública, no passe, que é realizado individualmente, e na água fluidificada, a distribuição da água fluidificada. Em decorrência da pandemia, todos nós sabemos, aconteceu e ainda acontece nos dias de hoje, nós tivemos que restringir um pouco o roteiro. Nós não conseguimos o sinal de internet necessário para fazermos a transmissão em tempo real. Então, a reunião, a palestra, será exibida amanhã pela manhã. Quem quiser acessar para revê-la, já terá condições de fazer. Nós cumprimentamos os amigos presentes presencialmente e também os nossos companheiros que aqui se encontram em espírito. Cumprimentamos também, desde já, aqueles que haverão de nos assistir amanhã, os nossos irmãos que acessam de maneira costumeira o horário para acompanharem essa atividade que já acontece ao longo de algumas décadas. Pedimos a Deus e a Jesus a intervenção necessária para que tenhamos momentos de muita paz, de muita harmonia, de muita tranquilidade, que nos serão transmitidos pela nossa irmãzinha Tânia Mello, que se encontra presente aqui ao nosso lado. A Tânia é trabalhadora espírita, trabalhadora do movimento espírita, trabalhadora da Fundação Allan Kardec, que é uma casa irmã, e hoje a nossa irmãzinha Tânia vai abordar o tema Provações Abençoadas. É um tema bastante interessante, inspirado em um texto do Espírito Joana Beranges, mas desenvolvido de maneira mais ampla, por meio das reflexões da Tânia e da pesquisa adicional. Agradecemos a nossa irmã Tânia pelo comparecimento e pedimos então, vamos passar a palavra para a nossa irmãzinha Mara, que nossa irmãzinha Odete Araújo. A Odete aqui se encontra presente também, e ela vai fazer a leitura do texto, Nas Horas Difíceis, que é um texto contido no livro Confia e Serve. É uma mensagem do Espírito Irmão José, psicografado por Carlos Pacelli. A palavra então para a nossa irmãzinha Odete, que está chegando já aqui para fazer essa leitura. Vamos ouvi-la então, Boa tarde a todos, os irmãos desencarnados também. E vamos à leitura que foi anunciada. Nas horas mais difíceis, ainda quando te encontras caído sob o peso das grandes provações, levanta-te e caminha para a frente, cumprindo os teus deveres com fidelidade. Ainda mesmo que te sintas sozinho nas lutas de cada dia, não desertes do campo de batalha em que a vida te situa, atendendo às tuas necessidades evolutivas. Ainda quando te percebas à beira do fracasso, semelhante a abismo que se estancare aos teus pés, não te creias sem forças para continuar, porquanto a misericórdia divina a ninguém desampara. Ainda mesmo te vejas mergulhado em tristeza, qual se a própria existência carecesse de sentido aos teus olhos. Deixa que a esperança prossiga te embalando os sonhos de felicidade. Ainda quando te observes incompreendido pelos afetos mais queridos da alma, silencia e espera, aprendendo a renunciar agora para conquistar depois. Ainda mesmo te consideres perdido no estranho labirinto dos problemas engendrados pela tua vigilância, não te entregues a desespero, pedindo
tiveres, não te precipite em tuas decisões, de vez que é nas horas mais difíceis que tens oportunidade de provar a ti mesmo o valor da própria fé. Irmão José. Seja, agradecemos a nossa irmãzinha Beth pela leitura da prece, pela leitura do texto de irmão José, tão belo, que nos fala a respeito das aflições e nos convida a calma, a tranquilidade, a harmonia, a paciência, para que possamos melhor enfrentá-las. Então, que juntos possamos agora orar, mentalizando a imagem querida do Mestre Jesus, agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Criador, pela oportunidade de estarmos juntos, agradecendo as entidades amigas que se fazem presentes, pelos cuidados que nos dedicam, de maneira a que a reunião aconteça sempre em clima de paz e de compartilhamento. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que novamente nos é oferecido este sábado. Estamos aqui para ouvir o Evangelho de Jesus interpretado por intermédio da doutrina espírita. Que possamos envolver em nossa prece todos aqueles que aqui se encontram espiritualmente, os que aqui se chegam, não somente em busca do auxílio espiritual, do equilíbrio, da paz, fisicamente e presencialmente, mas também os que buscam ampliar os seus conhecimentos por meio da internalização das luzes do Evangelho, que nos auxiliam de maneira tão eficaz para que todos possamos melhor percorrer a porta estreita que nos é oferecida pelo Cristo Jesus. Pedimos a Deus, nosso Pai, a Jesus, para que sejam igualmente envolvidos por todos os nossos irmãos que nos assistem à distância, já despidos do veículo material, e aqueles que haverão de nos acompanhar nas próximas horas por meio da internet, na medida em que, conforme avisamos no início, esta reunião está sendo gravada para exibição no mundo. Obrigado por esta tarde, obrigado pela oportunidade do serviço no bem. Então temos a alegria de passar a palavra para a nossa irmãzinha Tânia Mello, que nos falará a respeito do tema provações abençoadas. A palavra é sua, Tânia. Boa tarde, tudo bem com vocês? Falei para ficar mais aqui, que é para ficar mais pertinho de vocês, para conduzir essa palestra. Então, uma alegria estar aqui nessa casa. Fazia muitos anos que eu não vinha, acho que a última vez que eu vim foi para apresentar uma peça, faz tempo. Dezembro de 2019. Então eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, de estar apresentando também esse tema que é importante da gente compreender, porque provações vêm de provas. Alguém aqui nunca passou por uma prova? Me contem a verdade, não quero que contem. É ou não é verdade que todos nós passamos por elas em diversos, e não é nem só uma vez, em diversos momentos de nossas vidas, as provações surgem. Agora, como é que eu estou dizendo? Não fui eu que disse aquilo ali, não, gente. Corações abençoados, foi a Joana de Anjos. No livro Vitória sobre a Depressão, tem um dos capítulos que tem esse nome. Ela está dizendo que essas provações, que a gente, se pudesse escolher, a gente não queria que chegasse nunca, né? Não é verdade que a gente diz assim, não, preferia que não tivesse.
Mas olha, eu vou dizer que eu concordo com as bandas de anjos. Elas são abençoadas. E a gente vai entender um pouquinho mais hoje, assim espero, por que elas são abençoadas. Então, vamos ver se todo mundo sabe realmente o que é provação, hein? Isso aí é uma definição do dicionário, não é nem uma definição espírita, tá? Ó, dificuldade, situação aflitiva ou sofrimento muito grande, que põe à prova a força moral, a fé religiosa, as convicções, etc., de um indivíduo. Então, aí é o conceito no Evangelho, ou no dicionário, tá? Que não é diferente do que a gente entende, não, né? Então, são as dificuldades, as situações que muitas vezes causam dor, né? E que colocam à prova. Não é verdade? Quantas vezes a pessoa, quando ela está passando pela situação, a gente chama na posição de é o momento do testemunho. Algumas pessoas, nesse momento, questionam sua fé religiosa. Nós somos estranhos, não somos? Porque todos nós somos cristãos. E o Cristo veio falar para a gente que o reino dele não era desse mundo, que a felicidade também não era desse mundo. Mas por que mesmo Cristo, falando tudo isso, a gente não espera? Que as provações não venham, a gente só quer momentos de felicidade. É natural, né? Ninguém é masoquista. É natural, é o nosso senso também de conservação. Ninguém fica desejando que o desafio chegue, né? Senão a gente seria meio, né, masoquista, mas como é que a gente lida quando ele chega? Então vamos lá. Vamos lá, amigo. Por favor. Hoje a tecnologia está resolvendo, hein, Ângelo? Nos dá alguns presentes. São as provas que a gente tem que enfrentar. Obrigada, Ângelo. Muito bem. Agora, as provações são abençoadas sob qual perspectiva? Vamos pensar? Será que de repente todo mundo tem condições de pensar, né? Todos consideram as provações como bênção? Esses desafios que acontecem no dia a dia? Qual é a nossa perspectiva para entender que sim, essas provas são abençoadas? Sob qual perspectiva? Aí eu queria mostrar para vocês isso aqui, ó. Quer a luzinha? Olha. O que é o Homo sapiens aqui na aula de ciência não, tá? Só para a gente entender, a nossa perspectiva é do terra, ou seja, eu encarnado, Homo sapiens, espécie humana, né? O ser encarnado, visão terra-terra, ou seja, eu apenas aqui um ser vivo neste planeta. É esta minha perspectiva? Ou minha perspectiva é de espírito imortal? Porque tem bastante diferença em enxergar as provações sob essa perspectiva. Olha só, moçados, eu vou nascer, vou me desenvolver, alguns vão envelhecer, porque outros retornam, né, à pátria espiritual antes até de envelhecer. Ou seja, é uma trajetória terrena, uma trajetória de uma vida biológica. E tem a visão do espírito, que vai ter várias trajetórias, porque não morre nunca, o que morre é o corpo, o espírito permanece, é eterno. Qual tem sido a nossa visão, hein? Qual tem sido a perspectiva de vocês quando a dor bate a porta?
E as nossas dores são diversas. Existe a dor de quem se distancia do parente querido pelo desencarne. Existe a dor por condições financeiras, né? A gente viu agora na pandemia muita gente perdeu o emprego, né? Os desafios ali batendo na porta. Existe o sofrimento de um parente viciado, por exemplo, né? De uma enfermidade que te acompanha pela vida inteira, ou de uma enfermidade que de uma hora para outra chega, de um filho que te abandona, de um esposo, uma esposa que te trai. Muitas dores, muitos desafios existem nesse nosso planeta, né? Mas sob qual perspectiva nós que aqui estamos, nós que estamos estudando a doutrina espírita consoladora? Porque uma coisa é dizer assim, mas todo espírita então tem essa visão aqui, ó. Muitos espíritas sabem conceitualmente, mas no dia a dia não tem essa perspectiva. Porque poderíamos achar que seria natural, que seria óbvio até, não é? Bom, sou espírito, acredito em imortalidade da alma, minha perspectiva, então, para tudo que me acontece é de espírito imortal. Não é verdade. Mesmo sabendo conceitualmente, mas às vezes, na prática, parece que a gente esquece. A gente perde isso. Ou porque realmente não é consolidado em nós ainda, né? Ou por outros motivos. Ó, aqui o Homo sapiens, mais uma vez, a espécie humana, por que está carregando o relógio? Tem uma estrada única, só uma vida, e tem um relógio que tem um tempo para tudo acabar, né? E o espírito imortal que está de cima, olhando várias possibilidades, iluminado. Então, primeira reflexão, vão refletindo aí. Se vocês realmente têm uma visão de seres somente encarnados, ou se vocês olham a vida como espíritos imortais. Olha, a provação, na perspectiva que a gente chama de terra-terra, ou seja, só uma criatura encarnada, como é que costumamos, né, essas pessoas costumam enxergar as provas, que é uma luta injusta ou ingrata, né? Porque se eu não acredito na imortalidade da alma, quantas vezes eu estou ali dizendo isso é injusto, eu não merecia que isso acontecesse, né? Aleatoriedade dos fatos e circunstâncias, ou seja, quando eu digo que aquilo não deveria ter acontecido comigo, ao mesmo tempo eu estou dizendo que Deus não está vendo minha situação, ou não está ciente. Ou algum dos trabalhadores dele falhou, que aconteceu com você algo que não era para acontecer, né? E que as coisas são aleatórias, é questão de sorte ou má sorte, né? De nos acontecer os desafios. Quando eu acho que é só terra-terra, quando eu não me vejo como um espírito eterno. A incompreensão das leis divinas a gente questiona, e mais uma vez, tem muito espírito que está questionando de um jeito como se aquilo não fosse justo que estivesse acontecendo. Aí é quando a gente esquece da lei de causa e efeito. Porque, mais uma vez, por que você falou, batendo nessa tecla de que às vezes a gente se vê só como Homo sapiens? Só como o ser ali no terra-terra, a gente vive só como o ser material. Só considerando as coisas da matéria. Aí acontece um desafio, mesmo nos desencarnes, ainda há um desespero, há uma desesperança, há uma rebeldia. Né? Quantas vezes nos rebelamos contra Deus ou contra as suas leis? Apego aos bens terrenos, a sua personalidade atual. Mas eu não posso deixar meus filhos, mas eu não posso.
como se você fosse perder seus entes queridos, como se os filhos, ou esposo, ou avó, ou amigo, são papéis que mudam. A cada encarnação esses papéis mudam. Na verdade que às vezes a gente se apega a esses papéis aqui, ó, da personalidade atual. O espírito é a soma de todas essas personalidades. Enquanto encarnados, temos uma personalidade. Hoje, eu estou Tânia. Quando eu desencarnar, não serei mais a Tânia. Nem porque eu vou lembrar das minhas outras vidas também. Então, hoje eu tenho essa personalidade, no corpo feminino, trabalhando na área pedagógica, com educação. Essa é a Tânia, uma personalidade da vida atual. Tem minha mãe, meu pai, tem 3 irmãs. Descrença na imortalidade da alma e desconsideração. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. Descrença é aquele realmente que não acredita que o espírito é imortal. Ok? Muitas pessoas não acreditam. E outras desconsideram. Quem são os que desconsideram? É os que sabem, né? Conceitualmente, já li o livro dos espíritos, já fiz ESG, já fiz um monte de estudo, já assisti um monte de palestra. Está lá dizendo que o espírito é imortal, mas no dia a dia eles consideram essa informação. Então, ó, isso aqui é dentro do terra-terra, tá? E agora? O que é aprovação na perspectiva do espírito imortal? Aí é uma perspectiva daquele que confia em Deus. Ou seja, tudo que acontece na sua trajetória de desafios, ele diz assim: tem um porquê de eu estar passando por isso. Quando não são aquelas provas voluntárias, né? Ainda tem aquela que a gente vai atrás e depois está reclamando de Deus, mas a gente buscou. Tem as provas que a gente busca. Pelo quê? Pelos nossos vícios, nossa rebeldia, nossa teimosia, né? Mas tem as provas que elas são frutos das nossas existências anteriores. Tem as provas que são frutos também do processo de progresso do espírito. Todos os espíritos passam por provas? O que vocês acham? Espírito bom, espírito que ainda não é bom. Todos passam por provas ou só quem não é bom passa por prova? O que vocês acham? Todos? Todos. Até os espíritos superiores, né, nesse seu processo de evolução, se passam por provas que para validar os seus conhecimentos, os seus aprendizados, suas aquisições. Vocês já viram alguém no mar, está num barco, a água está parada, calminha. Alguém está trabalhando nesse barco? Você está relaxada, né? Se eu estou no mar calminho, o que eu faço? Eu relaxo, eu deito. Se o mar está agitado, estou ali arrumando as coisas, estou olhando, estou preocupada, puxo a corda, puxo a vela. É mais ou menos uma comparação do que quando a prova chega, os desafios chegam, como é que a gente se movimenta. Vocês já viram no momento da pandemia? Teve um momento que a gente pensou assim: eu não vou dar conta, eu não vou aguentar isso. Não foi? Eu senti isso em algum momento, porque teve um momento assim, ó, a família não podia ir lá para casa. Eu moro lá com os meus pais, só eu e os meus pais. Uns 3 meses. Não, sem a nossa secretária, que nos ajudava muito. Indo aquela primeira onda, vai para o supermercado, eu lavava a mão e tinha que higienizar tudo e arrumar a casa e trabalhar. E o medo de pegar, né, a doença, vendo pessoas queridas partindo. Então assim, e quando você, né, a primeira onda, quando passou, você fala assim, viu, alívio, passou, né, tá. Aí quando começa o ano,
pega de novo, a segunda onda. Depois pega de novo, terceira onda. Então, assim, não teve um momento, né, que a gente fica com outros desafios. De você acompanhar uma esposa doente, um filho, imagina um filho numa situação de drogadição. Você acompanha, tem momentos que você acha que não dá conta. E aí a força vem, né? Surge um auxílio, uma ajuda. É como se você raspasse o tacho, mas você encontra forças, né? Provação como necessidade evolutiva. Então, alguns espíritos, não é porque eles precisam passar provas porque erraram diante da justiça divina, mas eles pedem porque eles sabem que isso vai testá-los, vai exercitar as virtudes, tá? Conhecimento e obediência às leis de Deus. Então, a provação, o espírito imortal, como é que ele enxerga a provação? Eu tenho que obedecer. Veio a luta? Ok, Senhor. A luta veio, me dê forças para eu passar por elas. Qual é o contrário da obediência? É a rebeldia. É quando eu me rebelo. Então, obediência a Deus é do espírito que compreende sua situação. De ser errante, de aprendiz da vida em processo de evolução. E que Deus sabe o que faz. Esse é obediente, esse não se rebela. Esse é o resignado. Tem relação com a obediência, tá? E conhecimento das leis divinas. E quando eu começo a questionar muitas vezes é porque esse conhecimento não existe. É quando eu acho que as coisas são aleatórias. Misericórdia e justiça divina, né? Esse espírito imortal entende, inclusive, por que ele agradece a prova? É porque ele é masoquista e gosta de sofrer? Não. É porque ele entende que a prova tem um porquê de acontecer. Deus é misericordioso, é bom, mas também é justo. Lei de causa e efeito. Se eu errei, eu preciso reparar. Se eu ainda não sei, eu preciso aprender. Desenvolvimento, mensuração e fortalecimento de nossas virtudes, dos nossos valores. As lutas nos deixam mais robustos, mais fortes. Na hora que a gente está penando, a gente não pensa isso muitas vezes, né? Na hora que você está passando pelo desafio, você só quer que ele passe, né? A gente quer que ele passe. Mas observem todas as lutas que cada um de vocês já passou aqui, porque às vezes a gente tem pessoas de diversas idades aqui, né? A gente vai lembrar de situações que a gente achou que não tinha jeito, que não ia ter força, que não ia se resolver, que não tinha solução. Na verdade, tem coisas que a gente, na hora que acontece, a gente diz assim, não tem nem solução isso. E depois acontece, a gente passa. E hoje, quando a gente olha, a gente se vê que amadureceu porque passou por aquilo, né? Então, o Charles Spurgeon falou assim, algumas de suas virtudes que nunca seriam descobertas se não fossem as provações que você experimentou. Então, às vezes, a gente desenvolve ou descobre virtudes em razão de ter vivenciado uma prova, um desafio. Porque quando está tudo bem, muitas vezes a gente fica manso, a gente não se esforça. Quando os desafios vêm, a gente se redobra, né? Para tentar resolver. Por isso que a gente descobre virtudes, ou desenvolve, fortalece outras. Sabe o que acontece? Nós que ainda estamos em luta para se perceber como espírito imortal, nessa luta de só ser encarnado, né? A gente ainda está nessa luta. Muitas vezes a gente se pega esquecendo mesmo que é espírito imortal. Nós ligamos muito a questão das provas, a dor, né? A questão da felicidade e da infelicidade. Né? Como se eu não tenho provas, eu sou feliz.
Se eu tenho provas, eu sou infeliz. Só que essa relação não é verdadeira. E é, na maioria das vezes, ilusória. Tem uma coisa que eu nunca esqueci uma vez ali na colônia, acho que era a colônia Antônio Aleixo, né? Que tinha um grupo de rancenianos que eram tratados no Jesus Gonçalves. Eu frequentei o Jesus Gonçalves uma época, ia lá para a colônia. E uma vez eu cheguei lá numa das casinhas, a gente visitava as casinhas de pessoas que tinham hanseníase, né? Já tinham passado pela doença. E aí eu fui tinha uma senhora na janelinha, ela já não tinha mais o nariz, estava comigo, né? Por razão da doença. E também os dedinhos. Mas ela me recebeu com uma alegria. Ela falou, como é que você está? Eu falei, ela estava mais alegre que eu. Ela estava com uma energia melhor que a minha. Que a priori não estava com uma aprovação como a dela, né? Porque eu não me imagino com uma doença como essa, que vai degenerando seu corpo, mas ela me atendeu com um sorriso, ela falou, está tudo muito bem, minha filha, eu estou muito feliz, estou alegre. Eu não estava mentindo, não. Não tem gente que a gente encontra assim, diz assim, caramba, a pessoa se contenta com tão pouco, né? Nós, na nossa visão material, tem pessoas que vivem de uma forma tão simples, e talvez por isso tenho mais momentos, inclusive, de felicidade, enquanto quem está muito atrás de muita coisa material está sempre agoniado, está sempre inquieto, né? Então, ó, aí tem uma pergunta que é do Livro dos Espíritos. Pode um homem gozar de completa felicidade na Terra? Completa. Ele está dizendo completa. A resposta, não. Não. Então, por que a gente está buscando essa felicidade completa? E quando chega o desafio, a gente diz, por que comigo? Não existe essa felicidade completa na Terra. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização dos males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. É por isso que temos muitas pessoas que têm essa alegria, mesmo passando por desafios. Não é que elas não passam por desafios, porque às vezes a gente acha que o feliz é porque ele não tem provas. Então vamos lá, prova e expiação. Qual é a categoria do nosso planeta? Provas e expiações. No mundo que estamos de provas e expiações, pelo que a gente vai passando? Hello, né? Como diria jovens, hello. Nem sei se vocês ainda usam esses termos, né? Na minha época, hello. Nós vamos passar, então, por provas. Ainda nós não estamos um pouquinho longe dos ditosos, celestes e felizes, gente, os outros mundos. Provas e expiações, o nome já diz tudo, nós vamos passar. E às vezes, quando elas chegam, por que a gente se rebela? Porque não confiamos que Deus está sendo justo. Por que comigo? O que estou fazendo de errado? Olha a visão do Homo sapiens. O que eu estou fazendo de errado? Às vezes a gente analisa só essa vida. Pô, não foi nessa vida? Então, espírito imortal foi de outras. Deus está te dando a oportunidade de pagar parcelado. Não só nessa. Quem é que daria conta de aprender tudo numa só? Mais difícil, né? Ora, a gente deve ter vindo de muitas e muitas encarnações, errando. Algumas pouquinhas a gente está melhorando, né? Então, olha, eu não quero mais, sabe o quê? E aí a gente já quer numa só resolver tudo. Poderíamos. Paulo de Tarso mostrou isso. Maria de Magdala mostrou isso. Quantidade de encarnação para a gente resolver nossas pendengas depende do nosso esforço. É proporcional ao nosso esforço. Não está dito para ninguém que você tem que passar 1000 encarnações ainda. Vocês já viram que o Espírito fala muito isso? Ainda preciso de muitas encarnações para evoluir. Ainda vou ter que ter muitas encarnações. Por que a gente diz isso?
Olha o nosso processo inconsciente, de que a gente ainda não quer se esforçar bastante. Porque se você quiser resolver numa ou duas, você resolve. Maria de Magdala se transformou quando viu Jesus. Paulo de Tarso, com tantos outros, mesmo os que não estão conhecidos, né, no Evangelho. Então, ó, lembre-se da perspectiva. Ó. Se eu estou no planeta de provas e expiações, elas vão acontecer. Então, a gente tem que ter cuidado com a fantasia da vida plena, especialmente para os nossos jovens. Onde estão os maiores índices de suicídio? Os estudos apontam um grande índice dos jovens. Por quê? Nós temos algo diferente do que a geração de muitos que estão aqui. Rede social. Ontem eu assisti um estudo só sobre psicanálise e adolescência, e se falou muito disso. Aí a gente vai entendendo por que muda o contexto. Hoje, o jovem se vê numa rede social onde as pessoas mostram o quê na rede social? A rede social é conduzida por algoritmos, né? Os algoritmos se alimentam de imagens, ideias que você está bem, que você está feliz. Eles vão aumentando, trazem as ideias, trazem imagens, trazem tudo que eles vão vinculando, né? Você já viu? Você pesquisa uma vez algo na internet, daqui a pouco chega um monte de propaganda daquilo que você... Né? Pesquisa assim, fogão, bolsa vermelha, viajar para não sei onde, daqui a pouco... São os algoritmos. O que acontece para os jovens? A ideia da felicidade plena, a ideia de que se ganha dinheiro rápido. Não é isso que a internet mostra? Os empreendedores, é o dono do Facebook, do não sei o que ganhou dinheiro muito rápido, com poucos anos. Aí todo mundo acha que tem que obrigação disso. Então as redes sociais hoje têm esse impacto muito grande, né? Então, ó, mas é uma vida fantasiosa, porque vida plena ainda não é possível, não neste mundo, porque existem as provas e expiações. Vida plena é uma ideia, ó, que eu não vou ter sacrifícios, que eu não vou ter renúncia, que eu não vou ter dificuldade, que eu não vou ter dor. Isso não existe nesse planeta. Nem o Cristo, que veio para cá em missão, sendo espírito puro, não teria o que provar, não teria o que expiar, não foi pleno no sentido de que ele não passou pelo sacrifício, ele não teve sacrifício, você sacrificou. Imagine nós. Então, nossa vida ela vai ter esse pacote aqui. Esse pacotinho ele vem. Porque é isso que nos faz crescer, isso que nos fortalece, né? Então, ó, cuidado, ó, tem o espírito dele, a criatura aqui que é a imagem está derrapando, né? Cuidado dessa ideia de felicidade plena, que todo mundo está feliz lá na internet. Outro dia eu estava acolhendo duas trabalhadoras que não estão nada bem, e eu fui falar para um amigo meu, né, lá da fundação, aí ele me disse assim, que é interessante, né, Tânia, nas redes sociais elas estão super bem, só postando coisa e não estão acolhidas na urgência espiritual, não estão bem, mas na internet está tudo bem. Falsa ideia, né, que é alimentada por muitos. Vocês gostam de história em quadrinho ou de filme, desses, né, de super-herói e tal? Qual é, quero ver se vocês são bons nisso, qual é o vilão da história em quadrinho que vive rindo o tempo todo? Tem um deles que sorri o tempo todo, mas é vilão. Eu sabia, quando eu falei em história em quadrinho, Coringa. Coringa está o tempo todo rindo. Ele ri de tudo. No último filme, então, ele mostra. Mas no último filme, vocês viram qual é a personalidade dele? Ele tem transtornos mentais. Ele mata, ele explode.
Se alguns não viram essa versão, que é esqueci o nome dele agora. Esse aqui é o da última versão. Mas tem os outros filmes do Batman, que ele aparece, ele faz um monte de maldade, né? Mas ele está o tempo todo sorrindo. Então, cuidado, gente. Isso é uma ilusão, assim, que está o tempo todo sorrindo, mostrando, estou bem, Aí, muitas vezes, isso é ilusão mesmo. Às vezes a gente vai ver a pessoa não está bem. Por que ela faz isso? Ela quer mostrar uma ideia que não é verdade, sabe? Porque a gente não quer, muitas pessoas não querem se mostrar vulneráveis. Não procuram ajuda. Procurem ajuda. Se você não está bem, se você está com ideias muito negativas, se você está pensando assim, não estou mais com vontade de viver, procure alguém. Deus nos colocou no mundo com outras pessoas, seja com a família, que é um grupo menor, amigos, situações. A gente tem quem frequenta uma casa espírita, qualquer ambiente religioso, existem os agrupamentos. Procure. Não tente passar a ideia que muitas pessoas estão tentando passar a ideia que estão bem, porque não querem mostrar que estão vulneráveis, porque acham que isso é fraqueza. Não, é humano. Procure, porque nós andamos em filas. O que é andar em fila? Eu estou segurando o ombro de alguém e alguém está segurando o meu ombro, ou seja, eu apoio e sou apoiada. A vida toda, se a gente olhar a natureza, ela trabalha em solidariedade. O esquema todo da natureza é solidário. Se a gente vê água que cai na planta, que vai para o solo, que não sei o quê, tudo é solidário. Várias espécies, vários insetos, tudo é solidário. Então não queiram passar a ideia de felicidade plena o tempo todo, porque acha que quando você está frágil, é porque você é muito pequeno, então você não pode passar essa ideia, porque está todo mundo feliz na internet. Não, está tudo bem. Todos nós, a gente é meio que uma montanha-russa, né? Planeta de provas e expiações é meio montanha-russa. Tem hora que a gente está em cima, tem hora que a montanha-russa desce, né? São os momentos que os desafios chegam. Então a gente não está o tempo todo em cima. Então, abençoe, o tempo foi, né, Ângelo? Mas eu acho que eu vou ganhar os minutinhos, porque a gente começou um pouquinho de atraso, se vocês permitirem, os 10 minutinhos, além do horário para a gente concluir aqui. Mas olha, conhecimento é bênção? É. Que o conhecimento nos liberta, ele faz a gente enxergar o porquê das coisas. Quando eu não sei o porquê, é mais difícil, né? Mas quando eu entendo o porquê das coisas, facilita. Então, no Livro dos Espíritos tem uma questão assim: concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? Ou seja, os Espíritos estão falando o tempo todo de felicidade relativa. Porque não é também porque eu estou no planeta de prova e expiação que eu vou amargar tudo na vida, né? Mas temos felicidades relativas. Alguém aqui já passou pela experiência de ver um netinho nascer? Alguém já passou a experiência de cuidar de um animal, ele não traz alegria? Alguém já passou por a experiência de celebrar a amizade, um abraço, um amigo? De reunir em família, de celebrar um aniversário, de aprender algo novo, de viajar ou de estar em contato com a natureza? São momentos, né? De sentir Deus das diversas formas. São as bênçãos diárias, né? Então, felicidade relativa, ela não é completa porque a felicidade ainda, né? Não é do mundo, que mundo material. A felicidade não é do mundo material. Bom, o homem é, a maioria das vezes, o artífice, ou seja, ele que constrói, o artífice da sua própria felicidade. Caramba, esses espíritos colocaram a responsabilidade para a gente. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência num plano grosseiro.
Estamos no plano grosseiro ainda? Estamos. Por isso que ele diz o quanto comporta. Por quê? Temos um corpo que se degenera. Eu que diga, minha coluna aqui, ó, depois dos 40, já tem mais de 40, gente. A coluna, visão. Quantas vezes eu quero ler um livro agora só se eu colocar óculos? Muitas vezes eu não consigo ficar sentada muito tempo. Estou tratando minha coluna, então o nosso corpo, não é verdade? A gente percebe coisas que a gente fazia antes, aí não tem a mesma energia. Estamos num corpo que vai, né, perdendo aí o vício. Então é um plano grosseiro. Mas ele está dizendo, ó, se eu praticar a lei de Deus, eu posso me poupar de muitos males. Porque muitos dos males que eu estou reclamando, eu busquei. Desavenças familiares, é o peso que não está ideal, é uma doença que não é uma doença expiatória, ou seja, eu já nasci com ela, foi algo que, em razão de eu não ter uma qualidade de vida, né? Ela aconteceu, é um fumante, aquele que come demais ou come errado, né? Quem vive muito na noite, quem se arrisca dirigindo acelerado. Então, tem coisas que a gente que busca, por isso que ele está dizendo, se eu pratico a lei de Deus, eu amenizo, já que a felicidade é relativa, né? Ó, aí Kardec comenta assim, o homem bem compenetrado no seu destino futuro não vê na existência corpórea mais do que uma rápida passagem. E aí, meus amigos, vocês estão com a visão de Homo sapiens ou de espírito imortal? Eu quero colocar essa pulguinha de dúvida em vocês. Eu quero que vocês realmente pensem sobre isso. Porque o espírita tem por dever buscar, olhar sua vida como espírito imortal. Porque ele sabe. Então, ó. É tudo momentâneo, passageiro, ó. Destino futuro. Esse é o nosso destino futuro? Não, isso aqui é uma passagem, é uma das estações. É como uma parada momentânea numa hospedaria precária. Hospedaria precária, como os Espíritos dizem, eles se consolam facilmente de alguns aborrecimentos passageiros, numa viagem que deve conduzi-lo a uma situação tanto melhor quanto mais atenciosamente tenha feito os seus preparativos para ela. Aí é o pulo do gato. Eu me preparo como espírito imortal, minha agenda hoje, da minha vida, meus planos, minhas metas. Eu estou me olhando como espírito imortal? Eu faço muitos planos só olhando essa vida? Porque tudo vai me atingir, a dor, o desafio é diferente. Se eu tenho uma visão de espírito imortal, é de um jeito. Se eu estou olhando que é só aqui, o que acontece geralmente? Desespero, rebeldia, essa dor fica mais contundente. Porque é diferente se eu souber que é só um ciclo que vai passar. Passageiro está escrito ali. Quantos encaram a dor como parece que não vai, acham que não vai passar nunca? Aí é desesperador, de fato. Né? Simbora! A esperança também é uma bênção. Ela nasce conosco. Aí, a esperança, ela não é algo assim que a gente cultiva, obviamente, mas ela está lá dentro de nós. Intrínseca ao ser humano. E ela é uma bênção, que é o que nos faz desistir, nos impulsiona, né? A esperança. Aqui é do Livro dos Espíritos também, ó. O homem o é infeliz pela importância que liga as coisas deste mundo. Olha aí o Homo sapiens. Fazem-lhe a infelicidade, a vaidade, a ambição, a cobiça. Se colocar fora do círculo acanhado da vida material, é isso que eu estou dizendo quando eu falo da gente se ver como espírito imortal. Eu tenho que sair só do círculo da vida material. Tá? Tenho que ter planos para o meu espírito.
se elevar seus pensamentos para o infinito, que é o seu destino, a Terra não é nosso destino. Mesmo ela se transformando, ela vai se transformar ainda para a regeneração. Nosso destino não é esse. Nosso destino é ser feliz, são os mundos felizes. Nem regeneração ainda é. Né? Então a gente tem que pensar que o nosso destino é infinito. Aí ele diz, mesquinhas e pueris parecerão as vicissitudes da humanidade. Essa consolação ele encontra no sentimento cristão, que lhe dá esperança de futuro melhor. E no Espiritismo lhe dá certeza do futuro. Porque tem muitos que são cristãos, mas não são espíritas, que pela crença em Deus eles se fortalecem, porque tem fé. Mas ele está falando aqui, e o Espiritismo ele dá certeza do futuro, porque ele está dizendo para ti, olha, existe a reencarnação, existe os mundos habitados, tu é um espírito eterno. Isso é do Khalil Gibran. Eu acho que ele está errado, né, gente? Mas vamos ver o que ele disse. E disse o divino, ame a seu inimigo, e eu obedeci e amei a mim mesmo. Acho que Khalil está errado, eu não sou inimiga de mim mesmo. Dói, né, a gente reconhecer isso, mas no fundo somos nós. Khalil sabe, Khalil Gibran. E aí vem as bem-aventuranças, que são um cântico de amor, de esperança. Peguei 3 aqui específicas. Bem-aventurados. O que são os bem-aventurados? Felizes. Foi o Cristo que disse isso para a gente. Felizes os que choram, porque serão consolados. Não foi ninguém desatento que disse isso, não. Foi o Cristo. No mais belo sermão que já se ouviu na história. Os que choram serão consolados. As lágrimas, quando a gente derrama como catarse, ou seja, não significa que porque eu sou espírita, eu me reconheço como espírito imortal, que quando a dor chegar eu não posso chorar. Chora, a gente chora. Mas é diferente o choro do desespero, do choro que na verdade você está chorando o quê, meu Deus? Vamos lá, eu vou em frente. Dói, dói. Dói. Porque também doeu no outro quando a gente fez. Na verdade, doeu no outro quando a gente fez, quando a gente errou. Então a dor, né, o sofrimento, a dificuldade, dói. Mas é diferente quando você se desespera. Quando eu entendo, estou quitando minha dívida, é diferente. E ele diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, e bem-aventurados os aflitos ali no Evangelho. Falando o que é de leite causa efeito, né? Por quê? Chegou a tua hora de quitar. Por que é bem-aventurado? Olha essa imagem. Por que é bem-aventurado o que chora, o aflito? Porque é a oportunidade de você se redimir, de se libertar das correntes. Por isso que você é feliz. É quando chegou o teu momento de você prestar contas com Deus. Porque Ele é misericordioso. Algumas religiões pregam que, tu errou, penas eternas, não é isso? Errou, tu está lascado para o resto da tua existência. Aí a doutrina espírita vem dizer assim, epa, não, Deus é Pai, é amor, é misericordioso. E eu estou falando aqui para vocês encarnados e desencarnados. Porque existem muitos no plano espiritual que acham que tudo está perdido porque erraram. Até mesmo os que cometeram suicídio. Então eu falo para vocês e falo para esses amigos que são trazidos para essas palestras por bênção, por misericórdia divina. Nada está perdido para ninguém. Esteja você encarnado, esteja desencarnado. Deus é misericordioso e bom. Ele nos olha como aprendizes da vida. A chance de reparar, de reflorir nossos caminhos. Todos.
independente do que cometeram. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bem-dizer do sofrimento. Por quê? Porque ele entende que o sofrimento é prelúdio da cura. Quando eu estou sofrendo, que é o bem sofrer, é a boa luta travada, significa que a cura está chegando. Por isso que é bênção. Porque senão Jesus seria louco de dizer assim, bem-aventurado tu que está sofrendo, tu que está aflito. Né? Mas ele está feliz de ti, chegou a tua hora de se quitar, tu passando por isso, ó, deixou para trás tua multidão de pecados. Eu espero que isso fique gravado na mente, no coração de vocês, ó. Você é espírito. Pense como espírito. Não pense como, vamos usar um termo homem, como a espécie humana. Não pense como homem. Pense como espírito. Ou seja, como ser imortal. Seu planejamento deve ser para as várias vidas. Não é só para essa. O que você está cultivando hoje, semeando, é para as outras todinhas. Por isso que vale a pena o sacrifício quando ele vem. Porque você está preparando suas próximas existências. O espírito imortal ele faz isso, ó. Ele está planejando, ele sabe que ele é consequência para as próximas. Ele não fica deixando para trás coisas que poderia estar fazendo, né? Planeja, ó. Isso muda a dimensão de como você vive. A dimensão das suas provas muda quando você se enxerga, né? Como uma sequência de vidas. Você não está dessa vida só resgatando. A gente tem que ter alguns, né? Às vezes o Espírito tem o tempo todo, estou resgatando, só está resgatando. Não, tu não está só resgatando. Está também, ó, semeando seu planejamento do futuro. Se eu me esforço hoje, se eu passo pelos sacrifícios, confiando em Deus, eu estou fazendo um bom planejamento para as próximas encarnações. Isso é trabalhar com o espírito imortal. Jesus falava ao espírito. Jesus não falava ao homem, né? Homo sapiens. Porque senão não faria sentido várias coisas que o Cristo disse, não é verdade? Várias falas do Cristo não fariam sentido se ele estivesse falando só para o homem que tem só uma vida. Não faria sentido. Jesus estava falando para o espírito imortal. E já que ele é o nosso modelo, né? Ou é o Justin Bieber? Qual é o nosso modelo? Ou é a Anitta? Qual é o nosso modelo? Jesus? Ela titubeou porque eu acho que é o Justin Bieber. Não? Olha só. Ele é o nosso modelo. Jesus tinha consciência da sua missão. Ele tinha uma confiança irrestrita em Deus. Paciência, fé, resignação, esperança. Você vê na Santa Ceia? Olha, vejam, a gente às vezes não estuda a Bíblia. Mesmo o Espírito, ó, não tem que estudar só as obras básicas, tem que estudar a Bíblia, as passagens do Cristo. Tem que aprofundar também. Santa Ceia, ele anunciou que seria traído. Porém, não fez nada. Não fez nada para impedir, ele sabia a missão dele. Ele sabia e ele tinha paciência. No momento da prisão, Pedro vai lá, né, todo agitado, pega a espada para tentar defender. O que ele diz? Pedro, embainha, Simão, né? Simão, embainha a tua espada. Diante do desafio, nada de violência, nada de guerra. Ao carregar, alguém tem notícias.
em algum site desses. Saiu em algum site, algum blog, que o Cristo reclamou carregando a cruz. Ele que era puro. Não saiu, porque senão, se tivesse saído, era fake news. Que isso não existiu, ele não reclamou. Ao pedir que o Pai perdoasse o que a humanidade fez, né? Eles não sabem o que fazem. Jesus sabia que estava em missão, sabia que era um espírito imortal. Ele sabia que aquilo ali tinha um porquê. Nos chamou, né? Porque ele não sabe o que faz. Nos chamou ainda de espíritos infantis, né? Ainda num momento reencarnatório, né? Numa condição de progresso ainda pequena. Mas ele sabia que a gente ia crescer. Por isso que ele disse tudo sobre... Jesus falou o tempo todo sobre o quê? Também vida futura. Nosso destino. Então, meus amigos, tirei algum agora, a gente está finalizando. Os 10 minutos que eu pedi estão ali. É preciso tocar em frente. Diante das lutas, que são muitas, das dores, dos desafios que nos abatem de toda a ordem, né? De toda a ordem. Tem uns que é financeiro, tem outros que é saúde, tem outros que é... de toda a ordem. É preciso ter a confiança em Deus e tocar em frente, né? Que é a sabedoria do aprendiz, né? Vocês estão vendo de onde eu tirei isso aqui, esses trechos? Estão lembrando? Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco sei, ou nada sei. Essa é a visão do aprendiz. Compreensão das leis divinas. Penso que compreendo. Isso é a letra de uma música, para quem ainda não captou. Penso que compreender a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. É preciso a chuva para florir. Muitas vezes a tempestade a gente enxerga como algo ruim, mas é preciso que ela venha para renovar, para florir. Cumprir a sua parte, né? Olha ali, cada um de nós compõe a sua história. É tua responsabilidade a vida que tu tem levado. E também mudar. Mas não é uma responsabilidade sozinho. Você é responsável, mas você pode e deve contar com outras pessoas. O amor salva. O amor salva. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e de ser feliz. Então, se algum de vocês aqui estiver passando por um grande desafio, alguém que estiver depois se escutando a palestra, né, no virtual, quantas vezes se pensa em desistir? Não desista, prossiga. Nós não estamos sozinhos, nem com os encarnados, porque se você olhar para o lado, se você confiar, Deus coloca alguém. E desencarnados, cada um de nós tem um anjo da guarda, não é verdade? Lembramos de falar com os nossos anjos, com o nosso anjo da guarda? Quem lembra de na prece? Oh, espíritas. Anjo da guarda, olha a importância de você reconhecer que tem um espírito superior a você, que vai te escutar, que vai te inspirar no momento que você acha que não tem força. A força chega. Independente do que você já fez ou deixou de fazer, a vida tem esse dinamismo de proporcionar cada dia oportunidades diferentes. Então, se ontem eu fiz algo que não foi legal e por isso eu estou muito triste agora, eu estou achando que eu sou
piolho do cocô do cavalo bandido. Que às vezes a nossa tristeza e vontade de desistir da vida é porque a gente fez algo muito que a gente considera errado. E aí a gente acha que não tem mais chance, que não tem solução. Eu fiz uma vez, agora para encerrar mesmo, tá? Eu escrevi um artigo sobre Judas, falando de misericórdia divina. Sabe por quê? Porque Judas é considerado no planeta Terra a pior escolha, não é isso? O povo continua malhando Judas. E Judas está lá, lindo e belo, renovado, já espírito pleno. Vocês sabiam disso? Passou já pela existência como Joana d'Arc, né? Dito como a sua última existência aqui na Terra, como Joana d'Arc. Judas, que traiu Jesus, está bem? Se renovou por quê? Porque ele refloriu os caminhos, ele ressignificou as coisas. Então é possível para qualquer um de nós renovar esses caminhos. E a espiritualidade de Deus vai nos ajudar de todas as formas. Acreditem. Então, as provas que surgirem, olhemos com coragem, com confiança em Deus. Ele não dá o frio se você não tiver condições de se cobrir. É proporcional. A aprovação só chega quando ele sabe que a gente está preparado para passar por ela. Nem um pai e uma mãe encarnado dão para um filho algo que ele não dê conta de fazer. Imagine Deus. Então você tem condições. Gente, muito obrigada. Deixar a música para preparar para a prece, pode ser? Deixar que a gente usou uns trechinhos da música. Eu acho que essa música traz importantes reflexões. Muito obrigada. Queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs, agradecemos muito a Tânia pela abordagem, uma abordagem assim tão profunda, tão informal, tão didática, né? E que a gente conseguiu compreender bem, né, qual é essa questão que é tão bem colocada aí pelo Homem Sater, né? Eu creio que a música do Homem Sater, né, e a letra é do Renato Teixeira, né? E tem uma história interessante com relação a essa música colocada em frente, né? Porque nos remete exatamente a isso que você expôs hoje, né? A maneira como nós vamos enfrentar os nossos desafios, as nossas aflições, né? Lembrando do que Jesus nos recomenda no Sermão da Montanha, quando ele diz que os aflitos são bem-aventurados, né? Porque aí a gente começa a compreender que a aflição é oportunidade, né, Tânia, né? E que são oportunidades benditas que não podem ser perdidas. Obrigado mesmo aí, eu fiquei ali ligadão ouvindo, eu percebi também que todos estavam bem atentos aí na abordagem da nossa irmã Tânia. Bem, lembrando aos nossos companheiros que essa reunião, que tradicionalmente é transmitida em tempo real, né, por um problema técnico, foi gravada, está sendo gravada pelo Ângelo, e amanhã, pela manhã, metade da manhã, ela já vai ser publicada no canal da Morada de Jesus no YouTube. Então, grato mais uma vez, possamos então unir os nossos pensamentos mais uma vez, agradecendo ao Criador, agradecendo a Jesus e aos amigos espirituais, pela oportunidade de estarmos juntos, expressando toda a nossa alegria, todo o nosso contentamento, a nossa gratidão por estarmos aqui ouvindo palavras amáveis e esclarecedoras acerca da necessidade de todos nós mudarmos o nosso ponto de vista, ou aprimorarmos o nosso ponto de vista, para que possamos melhor nos conscientizar a respeito das oportunidades que nos são oferecidas por Deus para crescimento moral e espiritual, oportunidades essas que, de forma bastante reiterada, envolvem as aflições, né, de suas mais diversas formas. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe, nos ilumine, que possamos orar envolvendo os trabalhadores desta casa no plano espiritual,
que possamos envolver todos aqueles que sofrem em nosso país, em todos os países da Terra, em decorrência das enfermidades que nos afligem fisicamente, mas também daquelas de ordem mental que nos visitam e que nos fazem sofrer. Tudo é oportunidade de evoluir, de crescer, e como ficou muito bem colocado pela nossa irmã Tânia, o Criador jamais nos abandona, jamais, em condição nenhuma, nos encontramos à margem da misericórdia, da bondade divinas. Aproveitamos a oportunidade para também pedir aos amigos espirituais para que nos envolvam a todos em um passe e que esse passe possa revigorar as nossas forças físicas e as nossas energias mentais. Pedimos a frutificação, a magnetização das águas que se encontram na mesa e que todos nós possamos ter um final de sábado harmonioso, tranquilo, um bom fim de semana e um feliz regresso a esta mesma atividade na próxima semana, no próximo sábado. Em nome de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Mestre modelo, com a permissão dos Espíritos amigos, humildemente damos então como encerrada a nossa atividade de hoje. Abraços fraternos a todos, Jesus conosco sempre. Muito obrigado.